Eu acho que o Malu não vai conseguir entrar. Deixa essa menina que tá difícil, né, Tati? Tati, tá vendo aí como são as coisas? O capitalismo e a sociedade oprime tanta gente que a gente não consegue nem conversar sobre o negócio da gordofobia. Em paz. Que aí o negócio cai, tá toda uma confusão. Só esperar mais um pouquinho, ver se... Pronto. Malu voltou. Deixa eu... Aqui. Isso. Pronto. Vamos conseguir voltar. Olha, conectando. Acho que vai dar Oi. certo. Ê, voltou. É as internets da vida, né? Que cai toda Você não tá hora. aparecendo pra mim, não. Tá meio Ah, eu uma acho que eu tenho que tela. virar, né? Pronto, pronto. Tá, tá. Agora, Isso, agora você veio. agora foi. Me conte, eu tava falando sobre a questão do capitalismo, né, das opressões, etc. Pois é. Então, é isso, né? A gente tem que ter sempre isso em mente. Como que é o sistema que a gente Agora vive, o meu que tá caindo. qual é o objetivo, né? Sim, Dessas empresas, o que está por trás de todo esse discurso, tudo porque nunca isso. é sobre saúde, na verdade, né? É sempre sobre o domínio do outro corpo, é sobre sempre opinar sobre o outro, né? É isso que a gente precisa pensar, né? O que, que é a saúde? É porque parece que é um conceito já pronto, né? A gente fala em saúde, a pessoa já sabe que é alguma coisa boa, que é o bem-estar, mas ela funciona assim na nossa sociedade? Como que ela funciona a saúde? Quais são os corpos que têm acesso à saúde também? Também Né? esse é um Porque aí questionamento importante. é muito importante. Quem que tem acesso aí à última geração de saúde, né? Quem é que tem isso? Quem é que pode ter esse acesso? E Então são também vários tem, questionamentos. tem um detalhe que é muito importante, que a própria estrutura da saúde não está preparada para o corpo gordo. Eu sou gorda menor, fui fazer uma tomografia e foi difícil. Foi muito difícil conseguir fazer, porque era do ombro, eu tinha que ficar no meio da maca e ficou quase impossível fazer. É super difícil. Agora pensa num corpo igual o meu, bem maior, que é 58, 60. Né? A maca, a cadeira de roda, o aparelho de ressonância, aquele aparelho de medir a pressão, né? Eu não Sim, tenho um braço muito grande, mas tem isso mulheres que têm, que não isso fecha. desde sempre. Esse para mim era a parte mais incômoda da minha infância, porque minha mãe era uma mulher gorda maior, ela fez bariátrica até 14, há 12 anos atrás. E isso me deixava extremamente constrangida quando a gente ia no consultório. Não era nem por mim, era por ela. Quando ela ia para o Eu imagino. consultório, que aí botava um negócio no braço que não cabia, eu ficava, meu Deus do céu, que coisa chata, sabe? E é difícil. Sei. É difícil, porque em vez deles falarem sobre isso, né, a falta desse acesso que existe na saúde para os corpos que não estão dentro desses corpos aí que se padronizou como saudável, não, eles Sim, ficam discutindo outras coisas que, de repente, se tivesse uma preocupação, como é que esses corpos vão ser tratados? Eu falo disso nesse texto que saiu hoje, né? sim. Como é que o meu corpo, se eu tiver coronavírus, vai ser tratado pela comunidade médica onde eu moro? Como é que as enfermeiras vão me tratar? Como é que os médicos vão me tratar? Vai ter cadeira para eu sentar lá? Vai ter Verdade. maca que vai me aguentar? É, as Até pessoas porque vão me o olhar período com do nojo. corona é longo, né? De Pois hospitalização. é. Então, ele deveria, E na hora de inclusive, estar preparando escolher para isso. Pois é, na hora de escolher o respirador, quem tem direito ou não, porque foi falado sobre isso, até o ex-ministro lá falou também, né? Sim, Quem é que vai ter direito aí a usar? Eu não, porque eu sou gordo, então eu mereço morrer. Culpa minha, que não fiz é. regime a vida inteira, né? Porque é culpabilizado e tudo mais. A responsabilidade. Isso é outra coisa também da saúde. Na nossa sociedade,
Quem é considerado não saudável assume o risco, assume a De responsabilidade, vida, não como né? de vida. Então, se você é gordo porque você quer. Então, você merece sofrer. Então, é uma crueldade sem tamanho. A gente poderia ficar aqui uma semana falando, que a gente ia lembrar aí de como o sistema trata esses corpos cruelmente, né? Pois é, Ju adoeceu agora, Ju Vieira, e ela estava no hospital, passou um tempo no hospital, e ela está falando disso, que na tomografia para ela foi difícil, a ergonomia dos aparelhos médicos também são super complexas, porque ela também é alta, que nem eu, ela é minha amiga, ela é alta que nem eu. E é difícil, é difícil. Existe um Pois mundo a é. ser readaptado, porque afinal de contas, somos 58% que você falou, né? Então quer dizer que existe Cinquenta e sete por cento a última vez que eu olhei. um mundo Era feito para 57%. minoria, né? Um mundo todo Pois é, por projetado, isso. planejado para a minoria. Pois é. É muita. Por isso que eu falo que tem moralismo aí na falta do acesso desses corpos, né? Existe um moralismo de não querer associar sua marca, seus produtos a corpos gordos por causa dessa caça à gordura, por causa dessa concepção da obesidade desses corpos como doentes. Então, esse Sim. artigo que eu escrevi fala exatamente sobre isso, né? Isso é horrível, né? Porque por que não fabricam cadeiras para gordos? E quando fabricam, essa semana eu estava procurando cadeira de escritório, né? R$ 3.000 uma cadeira, R$ 4.000 uma cadeira. Então você fala assim, gente, como não fabricam, quem fabrica cobra o que quer, não tem nenhuma supervisão. Então, o direito a ter uma cadeira para eu trabalhar não é permitido ao meu corpo, a não ser que eu Eu tenha lembro, R$ 4.000. eu lembro de um colega de trabalho meu, eu trabalhava no órgão público aqui em Salvador, e ele decidiu emagrecer, e ele fez assim, não, eu sempre gostei muito de pedalar, e eu vou comprar uma bicicleta porque eu não gosto de academia. A bicicleta custou R$ 5.000. Gente, Então, a pessoa até para querer emagrecer, já que o corpo é tão julgado, né? Para poder sair do julgamento social, tem que investir R$ 5.000 para conseguir emagrecer. Mel, deixa eu ver o que está acontecendo. Tem Tá, gente na minha porta, tem o meu marido que eu acho que não está ouvindo. Espera só um minuto. tá bom. Salomão, você pode atender uma galera que está aí por 2 horas na porta? Você atende, por favor? Perdi a live direto. Oi, agora é isso. Desculpa aí. Pode ficar tranquila, aqui lives é A vida vida real. louca, né? Ele tava fazendo um curso Com fone. com fone aí. Não ouvia. E outra coisa que eu queria saber de você assim também é essa repercussão toda que existe, que tá essa moda de julgar o corpo gordo, bem antes do Covid até, né? Sempre existiu. É. Existe alguma coisa que a gente possa fazer a não ser conscientizar para poder tentar mudar essa realidade? Eu acredito que sim. É o que eu estou tentando fazer aí há 6 anos, que primeiro é questionar dentro da academia esses saberes, né? Questionar, estudar, se aprofundar, investigar, tá nesses espaços como corpo gordo, ocupando, né? E questionando e dando outros pontos de vista, não mais apenas só um, né? Questionando isso. Também acredito que falar sobre isso com as pessoas, inclusive com outras pessoas gordas, salva vidas, né? Como foi É, salva a minha. Num certo momento eu comecei a pesquisar no mestrado, Mel, discursos de mulheres sobre alimentação. Não tinha nada a ver com isso, só que era frequente o desespero por engordar. Ai, que medo se eu engordar, tanto as patroas quanto as domésticas que eu investiguei aqui. E aí eu comecei a pensar, falei, gente, isso daí tem alguma coisa muito séria. Por que a gente tem esse pavor? Por que a gente tem esse medo? Eu, como mulher gorda, que sofri isso a vida inteira, né? E aí eu fui pesquisar e comecei a ver que existia até um termo que se chamava gordofobia e comecei a me aprofundar. Então, a minha pesquisa salvou a minha vida. Porque com certeza eu ia fazer uma bariátrica,
com certeza eu ia viver a minha. Se eu não tivesse contato com o que eu tenho hoje, com o que eu tive, eu ia passar a minha vida lutando para ser magra, para ser alguma coisa que eu não sou. Alimentando toda uma indústria, né? Algumas indústrias, na verdade. E a tristeza, porque, gente, é uma vida só. Né? Não sei se é outra, mas aqui é uma vida só. É a garantia Como que a é que gente eu vou tem essa, viver? né? A garantia é essa. Como é que eu vou viver essa? Eu vou viver feliz, eu vou viver bem comigo, eu vou construir coisas positivas. Como que vai ser a minha vida? Então, a partir desse momento que eu comecei a pensar como é que vai ser, é que eu comecei a dar passos para trás e falar, não, eu não quero mais passar a minha vida inteira com foco em emagrecer. O meu objetivo de vida era emagrecer. Sim. Tá? Mesmo que eu fizesse a faculdade, que eu tivesse outras atividades, eu sempre caía aqui, preciso emagrecer. Isso é perverso, né? Porque a gente acaba, a pesquisa, o conhecimento feminino acaba sendo reduzido muito, porque a pessoa está ocupada apenas em emagrecer, e emagrecer para poder ser feliz, emagrecer para poder arranjar um namorado, emagrecer até para poder comer, né? É horrível, meu. A primeira pessoa fazer é muito horrível, porque você acha que sua vida. Lá no hospital que eu fiquei, que tinha o pessoal que estava fazendo bariátrica, era uma ala só de pessoas gordas que faziam a bariátrica, que estavam por fazer ou que voltavam para fazer a reparadora com esse médico aí, especialista que cuidou de mim, cuidou Sim. em casa. E aí todas que eu Cuidou do conversava, corpo, né? Não da mente. todas falavam a mesma coisa desse, não, eu cheguei porque eu não dá mais, eu não consigo mais, eu preciso emagrecer, minha vida não vai para frente, se eu não emagrecer eu não vou ser feliz, se eu emagrecer eu não vou conseguir um trabalho. E elas não estão erradas, porque é tanta gordofobia que te empurra para isso. É a cadeira que você não entra, é a roupa que não entra, é o médico que você vai lá. Imagina, uma vez eu fui numa consulta e eu não entrei na cadeira. E eu olhei pro médico e eu esperava que ele levantasse, sei lá, fizesse alguma coisa, né? Ele é médico. Meu, ele olhou pra mim, olhou assim e falou assim, também olha o tamanho que você ficou. Eu olhei pra ele, né? Eu falei assim, o senhor não vai buscar outra cadeira pra eu sentar? Ele falou, essa é a única que a gente tem. Eu falei, mas eu não vou fazer a consulta em pé. Então, você veja, isso eu saí de lá e chorei. Claro, porque é uma violência, né? isso. Porque eu não mereço ser tratada assim. Quem ele pensa que ele é para tratar, para falar do meu corpo assim, né? E ainda foi lá na secretária falando alto com todo mundo lá esperando. Olha, ela não coube na cadeira, não sei o que. Eu falei, gente, que falta de ética. Nunca mais voltei, né? Mas, veja, isso leva uma pessoa a operar, a fazer. Né? Não tem muita saída. E a família apoia, os companheiros apoiam. Todo mundo fala, faz mesmo, porque você vai emagrecer. Então, a gente tem uma concepção equivocada do que é estar magra. Porque todas as vezes que eu emagreci, eu me olhava no espelho, eu não me sentia bem. Sim. Porque era tanto sofrimento para chegar naquilo e eu queria estar livre daquilo, eu queria comer o que eu quisesse, eu queria me preocupar com outras coisas, né? Então, assim, chega um momento que você começa a questionar tudo isso que a sociedade falou para você desde sempre, que o melhor é ficar magra, que você vai ser mais feliz se você ficar magra, que você vai conseguir o melhor emprego se você estiver magro, que as portas vão te abrir se você estiver magro. É verdade, a sociedade ela é gordofóbica, mas o que eu falei, é a minha vida. Então eu tenho que ver por onde eu quero ir, como eu quero caminhar, e eu acho que é legítimo eu ser gorda. Eu querer ser gorda e não tem que ser permitido, né? Tem que ser permitido. A gente tem que começar a reclamar. É o que eu sou, gente. Para que seja permitido que a gente seja gorda. Porque, por exemplo, eu comecei a entender que tinha alguma coisa muito errada comigo, apesar de saber que existia alguma coisa errada na sociedade, de me impor uma magreza que não era possível para mim. Eu comecei a entender que tinha uma coisa muito errada comigo quando eu comecei a ter crise de ansiedade, quando eu vi um pedaço de doce. Eu via pão
via um pedaço de bolo, aí dava aquela falta de ar, aquele mal-estar. Não tem alguma coisa errada, gente. Como é que a comida pode estar me fazendo mal, sabe? E a A demonização dos comida. alimentos A é uma coisa muito comida, gente, é a grave. coisa mais maravilhosa do mundo que a gente tem desde crianças. Outro dia conversando também numa live das nossas emoções com a comida, do bolo que a nossa avó faz, Da troca de daquela afeto comida. pela comida, né? Gente, como é que te tira um negócio desse, né? Então é muita São muitas crueldade. violências. Quando a gente vai conversando assim, É a gente violência. vai vendo a cascata de violências, né, que a gente é submetida. Desde a É, negação de um afeto, que no Brasil é muito comum, o afeto pela comida. Então você não pode total. trocar afeto com as pessoas, você não pode tomar um café e um lanche com uma amiga e bater um papo, porque você vai engordar. Então tudo é sobre engordar e nada é sobre ser feliz, né? Nada. E nada sobre degustar o momento, né? O meu momento agora aqui com você, vamos tomar um café, comer um doce, vamos se divertir nesse momento? Não, isso não pode, É, porque só isso aí pode vai conversar e tomar um engordar. café com adoçante. Isso. Adoçante pode, porque adoçante dá câncer, Não entende? é? Então você toma. Entende? Então assim, é tudo tão louco, é tudo E tão. assim, a gente, você Remédio para tá, emagrecer pode também, né? pode, Tipo, inclusive tem uma lesão hepática, é uma lesão renal, que aí tá tudo bem para a indústria médica. Você vai precisar tomar um pouco é mais de muita remédio. loucura. E a É gente muita teve uma coisa que loucura. você falou que eu achei interessante, fez não, a pessoa faz uma bariátrica e depois da bariátrica a pessoa volta a consumir um mercado que não é plus size. Então Não, talvez o mercado plus size não seja alimentado justamente por isso, para também, manter a gente no claro. desconforto, né? E outra coisa, quando você faz a bariátrica, você não consome só bariátrica. O resto da sua vida você vai ter que ir nesse médico, você tem a nutricionista, você tem a psicóloga, você tem a vitamina, você tem o As sei mais o quê, medicações. você vai ter que fazer reparadora, não tem, a maioria faz reparadora. Fala, ah, Sim. não, não vou faz, porque fica muito esquisito. E aí é outra coisa também que a sociedade vai te cobrar. E aí você emagreceu, como é que você não vai usar um biquíni com as pelancas? Não, Pois eu fiz a então. bariátrica agora, eu vou. Aí você vai lá, tira isso, aí daqui a pouco você repara porque o seu seio caiu, aí daqui a pouco você olha a bunda e fala, ih, a bunda caiu, então vamos colocar. Bom, já que eu tô toda gostosa, o que que acha inchar meu lábio? E aí você entra numa Um parada. Eu conheço parafuso, né? várias pessoas, eu segui várias pessoas, observei várias pessoas nesse processo do. Não é o emagrecimento, né? Todo um aparato que te empurra para esse consumo. E aí, se você não tem dinheiro e faz pelo SUS, aí ferrou. Porque aí você não vai ter os acompanhamentos que você tem que ter, aí você vai Sim. adoecer. Muitas mulheres falam isso. Antes eu era gorda, agora eu sou gorda e doente depois da bariátrica. Isso é Muitas muito mesmo. comum mesmo. E Muitas ainda tem mesmo. algumas bariátricas, dependendo do plano de saúde ou quando faz no SUS, que é daquela que chama bariátrica aberta, né? Aí a pessoa vai achando que vai emagrecer e ganha uma cicatriz enorme. Pois é de uma violência, né? É de uma. Porque o que a gente vê da bariátrica, a propaganda é tipo, resolva todos os seus problemas. Você entra lá, é Exatamente. super fácil. Elas falam assim quando vai fazer. É super fácil. Entra aqui, três coisinhas, não sei o quê. Aí você já vai perder. Gente, imagina você comendo durante dias 250 ml de líquido. Minha mãe começou, Qualquer como minha mãe um fez há muito tempo, emagrece, como minha mãe fez há muito né? tempo atrás, ela começou com 50 ml, era um copo de cafezinho de Menor ainda. sopa. E aí ia crescendo. E assim, Ju tá falando aqui, muitas amigas se arrependeram de fazer a bariátrica. E a gente tem que falar uma coisa importante aqui, Malu, que eu não sei se está no seu estudo, mas é provável que esteja. A maioria das mulheres têm comportamento compulsivo e fazem bariátrica, trocam a compulsão ou ficam extremamente Claro. ativas no sexo, ou começam a beber, desenvolvem broncolexia, ou começam a Doce. comprar, muitas coisas. Se você tem um Uhum. perfil de comportamento compulsivo e você faz uma bariátrica e tira a compulsão da alimentação, você vai levar ela para algum lugar. Claro. Então é Álcool muito também, né? importante. Tem muito com álcool, com a A droga. broncolexia, e assim, tem um novo estudo que chama vulgarmente de síndrome da gostosona,
que as pessoas que são obesas, que são gordas, que fazem bariátrica, no pós-operatório, depois que fazem as reparadoras, etc, etc, acabam um casamento, ficam com comportamento sexual totalmente modificado, transam demais, se colocam em risco, começam a trocar afeto por sexo. É uma gama de coisas que podem acontecer no pós-bariátrico. Muda muito, né, a cabeça. Inclusive, quando você Uhum. conversa, quando a sua amiga tem, ela faz, e você volta a conversar, né, você bate o papo, parece que você está falando com outra pessoa. Sim, Eu tenho essa sensação, às vezes, com algumas amigas, de tipo, o que aconteceu com ela, né, para ela estar muda desse jeito. totalmente o Então, universo, né? muda a forma também de ver o mundo e você antes era o patinho feio, era excluída, era estigmatizada. Aí você emagrece, as pessoas começam a olhar para você, as pessoas começam a te tratar bem, as pessoas começam a elogiar. Não importa se você não dorme, se você vomita, se você vai no banheiro de 5 Exatamente. minutos, se você tem dores, porque elas falam de dores horríveis, E né? tem o dumping E também, né? Que é o aí, estado de pré-morte. Você fica é, gelada, você desmaia, você tem mil coisas com dumping. E ninguém conta essa parte da bariátrica. pois é, e aí as pessoas, então, essa vida, porque o que eu percebi também é que os 2 primeiros anos parece que são anos do jardim da infância, que as pessoas estão apaixonadas por aquilo, porque a roupa entra, as pessoas Exatamente. elogiam, ela entra na cadeira, ela vai num lugar, as pessoas abrem a porta. A gente, quando é gorda, não tem nada disso, é porrada o tempo todo. Então você fala, Sim, nossa, que vida maravilhosa que eu tenho agora, que eu consegui emagrecer. Só que isso não vai ser assim sempre, e aí vem as consequências. Doença, falta de vitamina, um monte de outras coisas, né? Tentar manter isso daí. E muito no hospital e médico, que é uma coisa que ninguém gosta, né, gente? Tá o tempo sim. todo lá consultando e se pesando. As pessoas falando para você que você vai engordar de novo se você não fizer tal. É aquele controle, porque você abriu a brecha, né? Tipo, Sim. vou entrar aí no E é padrão. um público É bem fácil, né? O triste. pós-bariátrico também. Porque se a pessoa chegou ao ponto de fazer uma cirurgia tão de grande proporção, ela está disposta a qualquer coisa. Então, os médicos e as pessoas ao redor, a própria indústria, se aproveitam desse lugar para poder aumentar o grau de tortura com essas pessoas também. Eu acho que deveria ter, não sei se já tem, não conheço, desconheço, mulheres que fizeram bariátrica, que passaram já esse tempo aí de amor e paixões por equívoco, né? Que estudassem em primeira pessoa também, colocassem tudo isso, criticassem isso. Porque a Sim, cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia em teste, tanto é que ela está mudando. Antes ela era feita com anel, aí descobriram que não dá. Aí depois tem essa aberta aí, que também dá vários problemas. Aí também descobriu que tem uma que dá um problema no estômago na hora de fechar, costurar. Se ficar uma ferida, não sei o que, também é um problema que é casual. Então, eles estão aperfeiçoando a cirurgia. Ela não é ainda uma cirurgia pronta, definitiva, né? né? E assim, o que é interessante também, Definitiva. Malu, é que minha mãe, por exemplo, como fez há muito tempo, ela fez a bariátrica e não tirou a vesícula. Só que um complicador da bariátrica, quando você faz ela, é que você começa a ter inflamação na vesícula. Então, hoje em Ah, dia, para é? poder resolver isso, ele já faz a bariátrica e tira a vesícula. Para você nem ter mais problemas depois. E aí você Esse perde. cara tirou a minha vesícula, porque eu fui fazer da hérnia, e ele tirou a vesícula, porque eu tava com muita dor, inchada, ele tirou a minha vesícula. Pois é. Eu não sei, eu não deveria ter tirado essa vesícula, mas tirou. Né? Então esse é o É. problema também. Você entra no hospital e você não sabe o que os caras vão fazer com você lá. Você E entra por causa de assim, uma coisa, daqui a pouco ele tira isso e tira aquilo. em um corpo magro, será que ele faria isso, Malu? É isso que eu me pergunto. Outra Não coisa que ele é? fez comigo, que foi muito foda, eu tava deitada, eu sentei, ele começou a conversar comigo, ele levantou a minha camisola, pegou minha banha e fez assim, ó. E eu fiquei olhando para ele. Olha que abuso isso, gente. O meu corpo é público. Ele pode ser tocado, mexido, falado, odiado, avaliado, sei lá mais o que, sabe? Isso É difícil. ficou marcado para mim, porque eu já tinha lido sobre isso de outras mulheres que falam, né?
que o corpo ele fica público e o médico se comporta dessa maneira. Eu fiquei assim, ó, pasma quando ele fez, porque eu fiquei olhando para ele, até percebeu, assim, ele foi para trás, sabe? Não Sim. falei nada, mas eu olhei para ele com uma cara de tipo, o que você tá fazendo no meu corpo, né? Balançando, tá vendo? Isso aqui depois a gente tira, porque vai cair Já tudo. planejando a sua bariátrica, né? Já estava Que imaginando o corpo isso? após bariátrica. É, É difícil. E é. assim, outro lugar delicado também é quando você Merecia, assim. quer querer engravidar. Aí começam. Eu tô nesse momento, né? Aí eu fiz assim, vou engravidar, vou ver. E eu já. E assim, é tão delicado a situação. Minha médica hoje, a que eu tenho agora, é super legal, assim, ela super entende. Para ela, você vai emagrecer, se você for emagrecer, você até espera. Mas se você não quiser emagrecer, você já engravida para não perder tempo. Mas a que eu fui antes, umas outras duas que eu fui antes, eu já chegava, eu vou emagrecer, calma, que eu vou emagrecer, porque sempre eu tinha que dar uma justificativa sobre isso, sobre o meu corpo. Quer dizer que eu não posso. A gente já entra com uma bandeira branca, né? Eu vou Fique emagrecer. tranquila, eu vou emagrecer, tá tudo bem, não vai dar problema. E isso é muito delicado, isso também, eu fiquei nervosa, eu falei, pô, será que ela vai topar fazer meu parto, sabe? Será que vai ser tranquilo ela querer fazer? Porque é muita violência que a gente é submetida. A gente já chega lá É, avisando, né? Não, vou emagrecer, fique tranquila. é muita violência de todos os lados, né? E eles dizem que você tem que emagrecer, né? A maioria. A Você tem minha que já emagrecer, não porque tem muito esse padrão, não, mas aos outros que eu fui, você vai engordar com esse peso para ser delicado, né? Você vai engravidar com esse peso, você sabe que engorda durante a gravidez, né? E aí já joga no seu colo a gordofobia dele e de toda a sociedade para que você fique mais apavorada com o gestar, né? eu, quando engravidei, eles achavam o tempo todo que eu estava com diabetes. O tempo todo eles me mandavam fazer Curva um monte de glicêmica. exame, era um saco, um saco. Nunca dava nada, mas eles falavam, vai, porque eu era gorda, ainda estava engordando pra caramba, né? Engordei pra caramba na gravidez. Então é isso, né? O tempo todo, você nunca tá feliz, você nunca tá bem, porque tem alguém falando pra você, olha, seu corpo não tá legal, olha, você tem que emagrecer, olha, não sei o que lá. Então é aquilo que eu falei, desde a infância você vem carregando essa gordofobia em várias situações da sua vida. A situação de ter um filho é uma situação muito bonita, gente. Não deveria rolar essas coisas, né? Pois é. Você tem que focar em outras coisas. Se ele vai ter saúde, como é que você vai fazer para sustentar, como é que você vai fazer para comprar as coisinhas dele, sei lá, né? Tanta preocupação que a mãe já vem carregar. Não, ainda vem com essa que você tem que emagrecer para você poder ter um filho e ser E saudável. algumas amigas minhas estão, uma acabou de parir, a outra tá grávida. E elas vão os médicos fazem, esse mês você engordou 4 quilos, no próximo mês não pode engordar nenhum. É um controle total dos Total, pesos. né? O corpo da gente, de fato, fica publicitado, né? A sua autonomia sobre o seu corpo Inclusive, vai embora e fica publicitado. verdade. Eu conversando com umas ativistas mexicanas, elas agora, quando elas chegam lá no médico, que o médico vai pesar, elas não se pesam. Elas falam, eu não quero me pesar. Não, mas você tem, não. Você não tem nada a ver com o meu peso. Eu não vim aqui por causa do meu peso. Isso daí é uma maneira de você ser gordofóbica. Elas fazem várias, já questionam. Eu E acho que a tem gente precisa nutricionistas fazer isso aqui já também, viu? repensando. Porque já estão repensando isso, algumas nutricionistas, alguns outros médicos mais abertos, de tipo, eu vou pesar, eu vou constranger, é necessário mesmo, sabe? De repensar isso, porque é a primeira coisa, né? Pesa e já vem junto com um monte de. É assim, eles pesam e já mandam uma lista, tipo, você come arroz e feijão, acho tão engraçado. Você come arroz e feijão? Não, dá vontade de falar, não, eu só como Cheetos e Coca-Cola. Gente, pelo amor de Deus, né? Quem que não come arroz e feijão? Você come todos os dias verdura? Como? Você come, sabe? Será que eles fazem essas perguntas para os magros? Eu Pois duvido. é, pois é, isso é Tem muito verdade. magro aí comendo Cheetos e Coca-Cola e Diariamente eu ninguém tenho fala muitas nada, né? amigas do vício da Eu Coca-Cola, também. E todas muito ninguém magras. nada. Tem um estudo que foi feito no Rio de Janeiro com alunos do nono ano,
acho que foi 2015, durante o ano todo, sobre a alimentação das crianças dos nonos anos em todos os colégios estaduais e municipais do estado. E você sabe o que eles descobriram? Que os gordos comiam melhor que as crianças magras, porque Pois existia é. uma vigilância dos pais. Olha isso. É Então, maligno, os né? pais, Mas a é comparação é maligno, importante. é maligno, os pais controlando, come verdura, não sei o que, você tá gordo, não sei o que lá, não sei o que lá. E os magros, como não tem essa cobrança, Come qualquer coisa. comiam comeu qualquer coisa. Então a maioria dos magros comiam melhor, não, pior do que a maioria dos gordos. Eu achei muito interessante esse estudo aí que a gente achou E lá no Rio de Janeiro. é importante, né, a gente olhar para as histórias também que acontecem, para poder a gente começar a entender como elas conseguem atingir a gente, né? Porque a gente vai sofrendo, 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 acha que é só com a gente, que é só aqui, nesse pedacinho. Mas é com todo É, mundo, na verdade, né? é com todo mundo, é com todo mundo. A questão da gordofobia não é só para as pessoas gordas, né? É uma questão social mesmo, em que todo mundo deveria, pelo menos, tentar se informar sobre o que se trata disso. E por Sim. que existe um grupo de pessoas questionando. Eu acho muito louco quando eu ouço a pessoa falar assim, mas isso aí não existe. Eu duvido que isso daí existe. Eu duvido que esse seu dado aí é verdadeiro. Você foi lá olhar, você se interessou, poxa, se essas pessoas estão falando, se essa mulher está falando isso, e ela está falando que ela sofre isso, né? E tem um grupo, e tem gente. Vamos tentar conhecer o que elas estão sofrendo, vamos tentar apoiar para que ninguém sofra. Ninguém precisa sofrer. Nem gordo, nem magro, nem branco, nem preto, nem. Sabe? Não, as pessoas questionam. Questiona o sofrimento. Será mesmo que é isso? Ou ela tá. Então é É, assim. tá com preguiça, ela é preguiçosa. Ela não é magra É porque uma não tem loucura. determinação na vida, Uma né? loucura. Eu acho que essas pessoas elas precisam repensar isso, questionar em si mesmo, né? Em vez de eu desconfiar do que o outro está falando, achar que não, eu procurar saber, ler. São estudos, como eu falei lá no começo, que vêm desde o fim da década de 70, de muitas mulheres que morrem diariamente por causa da gordofobia. Sim. E o índice de Tanto no suicídio com suicídio, mulheres gordas também é muito alto, né? muito alto, tanto no suicídio quanto no se machucar, no se cortar, né? A automutilação também é muito Problemas, frequente em mulheres gordas, é verdade. problemas psicológicos fortes, de internação. Na minha tese, eu conversei com as mulheres que iam e voltavam das clínicas, que eram Dos spas, né? internadas, dos spas e de clínica também de recuperação, de problemas mentais. É bem triste, que a família já não sabe o que fazer, ela quer se matar e ela tenta suicídio 5, 6 vezes, a família põe numa clínica para tentar salvar a vida dela. E aí a pessoa vai descobrir que era gordofobia depois de muitos anos. Vai falar, não, que eu sofria tudo isso foi a gordofobia. Porque se dá outro nome, né? É, na Inclusive, a verdade, culpabiliza obesidade. a pessoa. Diz que a pessoa tem problemas É, bipolares, que a pessoa tem problema de é. ansiedade e não avalia Agora, o que levou a isso? Aí não sai nos exatamente. números. Não, A não avalia o gordofobia impacto, né? Como foi que essa ansiedade foi construída na pessoa. Isso não é tem, estudado. tem uma pesquisadora que fala. Ai, não vou lembrar o nome dela. É uma pesquisadora americana. Ela fala o seguinte: se a gente fizesse uma contabilização séria da porcentagem de mortes, de gordofobia e de obesidade, a gordofobia ganharia disparadamente. Só que a gordofobia ela não é computada, E o que é ela não é interessante também trabalhada. é que às vezes a conta da gordofobia só entra no corpo gordo. Mas muitas mulheres magras se matam por causa do medo, da pressão social, do medo de engordar. Então a gordofobia também está Que nesse não deixa de lugar. ser gordofobia, né? É, Não deixa de a ser gordofobia também gordofobia. está nesse lugar, onde as mulheres não gordas, magras padrão até, se matam por uma questão de opressão estética, onde a gordofobia também está inserida. Verdade. É bem cruel, né? É bem profundo isso, é bem cruel. A gente está falando de coisas muito sérias, né? De danos emocionais Da graves, vida, né? da vida de pessoas. Então, nosso papo é bem sério, bem profundo. Por isso eu volto lá ao que eu falei no começo, né?
de não tratar a gordofobia rasamente. Existe uma responsabilidade aí das pessoas que assumem esse papel de falar, né, de saber de verdade o que está falando, de ter segurança naquilo que está falando, ter estudado, de ter lido. Tem muita militância ativista, gorda, que não fez pesquisa, mas ela lê as pesquisas, ela sabe do que ela está falando, ela se denomina ativista gorda, ela se Sim. coloca como. Não é qualquer pessoa que pode chegar, pegar essa pauta e tudo bem, sabe? Tá E tudo levar para bem. frente, né? Já sei que gordofobia é um preconceito, que a gente sofre, que a gente não entra na cadeira. Não é isso, é muito mais que isso, né? É, É porque não muito é mais só sobre o forte corpo que isso. gordo, né? Na verdade, a gordofobia começa num corpo magro, normalmente. E depois esse corpo se transforma, mas o início da gordofobia acontece com o corpo magro, normal, na maioria dos casos, né? Pode acontecer, mas o que a gente tem que pensar é a gordofobia que acontece com o corpo gordo quando ele perde o Sim, direito. sim, Ele é desumanizado, sabe? Porque eu, por exemplo, quando eu emagrecia e sofria gordofobia, mesmo emagrecendo, eu ainda não estava sofrendo a gordofobia como eu sofro hoje. sim, Quanto verdade. mais o meu corpo, né? Quanto mais meu corpo é maior, eu vou sofrer muito mais a gordofobia. Então, é por isso que a gente chama de gordas maiores e gordas menores. Então, Sim, enquanto eu consigo entrar numa cadeira com facilidade, usar um transporte com facilidade, eu vou no hospital e não tenho nenhuma dificuldade, ninguém fica falando para mim que eu tenho que fazer bariátrica, é um tipo de gordofobia. Agora, quando eu estou muito grande, quando eu peço para a sociedade, né? Quando eu já não encaixo na cadeira, eu já não entro, não sei o quê, todo mundo quer fazer bariátrica. Aí que o bicho pega e sim. aí que a desumanização ela vai acontecer muito mais forte. A violência é ao Né? vivo, Então, né? Não é só uma memória como acontece com as outras pessoas. a violência ela fica muito maior. Eu vejo fotos minhas que eu me sentia gorda, que as pessoas me chamavam de gorda, eu olho e falo assim, meu, eu não era gorda. Pois Eu é. era. Eu Eu nunca fui não era magra, igual, né? não era igual às outras, apenas. Mas assim, hoje eu me olho, eu sou gorda hoje, né? Mas acho que em vários momentos, essa tensão toda de ser gorda, na minha família as pessoas são gordas pela parte do meu pai. A minha irmã mais velha, que já faleceu, era gorda, tem um corpo muito parecido com ela. Então, é uma coisa genética. Não adianta eu É, ficar querendo lutar a vida inteira por uma coisa que eu não sou, né? e é exatamente sobre isso que E, eu tinha falado, que quando a gordofobia atinge desde o corpo magro até ele se tornar um corpo gordo ou o corpo gordo já existindo. Porque, por exemplo, na época que você era mais magra, você sabia que você era gorda. Ninguém fazia questão de te uhum. contar que você era magra. Então, aquele corpo que não era gordo já era atingido pela gordofobia. Exatamente, porque era um corpo que não era magro. Exatamente. Ele não era magro, o Não meu fazia corpo nunca parte do foi magro. padrão, do esperado, né? Então ele sofria, ele tem que sofrer para ele se encaixar. Isadora está falando, é impressionante. Estou com muito receio do endocrinologista porque eles parecem que têm um protocolo gordofóbico. E é verdade, né? Esse protocolo, ele tem que ser revisto, né, de como tratar as pessoas gordas, ele precisa ser revisto urgentemente. Então, a gente também precisa questionar, sabe? Enfrentar, questionar, falar. Olha, o senhor não pode me tratar assim. Eu não, na época que me aconteceu o negócio do médico, eu não tinha ainda essa estrutura aí toda. Mas eu já questionei médico, já questionei pessoas, já questionei o lugar onde eu trabalho, que eu sou professora. Teve uma formatura, eu cheguei lá, só tinha cadeira de plástico, imagina. E eu chamei a coordenação e falei, eu não entro nessa cadeira, vocês já deviam ter Sim. pensado nisso, eu quero uma cadeira que eu, de boa. Ai, ela ficou toda, né, ai, pode deixar, eu vou, porque parece que elas estão fazendo um favor ainda, né, Bruno? Mas ela foi lá e colocou. E é o meu direito, tá aqui na formatura, então, Lulu tá falando vejam, né? aqui, eu vou justificar para ela, porque eu falei uma coisa, ela não entendeu do jeito que eu gostaria de deixar claro. Ela fez, desculpe, falar que corpo magro sofre gordofobia é a mesma coisa que acreditar em racismo reverso. Deixa eu só explicar o que é que eu falei. Eu falei o seguinte, o Tá. sentido, né, do que eu falei. Quando você
mesmo que você não seja gorda e você não seja magra, exatamente o estágio que eu estava na minha adolescência, sabe? Que eu tinha 12 anos e não encontrava roupa para mim. Nesse momento, meu corpo não era um corpo gordo ainda, mas a sociedade gordofóbica e a minha gordofobia fazia com que eu temesse engordar. Não é sobre dizer, corpo magro sofre gordofobia. Ativamente não sofre mesmo. Mas internamente, todo o resquício gordofóbico que a nossa sociedade tem acaba atingindo a pessoa que não é padrão. É nesse sentido que eu falei, viu, Lulu? Eu acho. Como que é o nome dela? Lulu Magnética. Lulu, talvez, Mel, o que ela está querendo falar para você é que existe uma diferença, e a gente está aqui para falar também sobre isso, né? Existe uma diferença entre gordofobia e pressão estética, que talvez fosse isso que você estava sofrendo, né? Uma pressão estética. Verdade. Né? Que é diferente da gordofobia, pressão estética, e todo mundo vai sofrer, mesmo quem tá magra, mesmo quem tá fazendo academia, tomando shake e tal, vai sofrer o alto, baixo, até padrão acaba sofrendo essa pressão estética, porque ela é muito então eu estava equivocada complicada. com o termo, me desculpe, Lulu. É o termo só, eu entendi assim, é isso, né? Sim, entendi. É importante isso também que ela falou, porque e é importante às vezes a gente distinguir os termos, né? E às vezes a gente confunde e coloca tudo no mesmo saco, e não é, né? Não é mesmo. Mas assim, é muito importante que a gente... E agora me diga uma coisa, Yuri está perguntando uma coisa aqui. Mel, você como psicóloga acha que o termo enfrentamento jurídico, o que acha do termo enfrentamento jurídico com a realidade? Yuri, querida, eu não sei exatamente, não tenho opinião sobre isso, porque eu nunca estudei nem nunca li sobre isso. Mas posso me informar e te dar uma notícia. Enfrentamento jurídico com a realidade. Você tem opinião sobre isso? Deveria, né? Existem advogadas gordas que já fazem esse enfrentamento. Por exemplo, acho que é isso que ele está falando, né? Não sei, mas... jurídico. Pode Por ser. exemplo, aquilo que o médico fez comigo com a cadeira. O ideal seria o quê? Eu pegar, falar, você fez isso, peraí que eu vou chamar meu advogado agora, eu vou meter um processo em você, e eu quero que o Conselho Regional de Medicina se pronuncie pelo tratamento que você está tendo comigo aqui. Sim, entendi. Então, entendeu? Acho que tem que fazer... isso, Yuri, se for isso, diga pra gente, se não for, pergunte de novo. O problema é achar, né? Advogadas que assumam isso, advogados que assumam isso, que não cobrem muito caro também, que a pessoa possa pagar, porque às vezes você não pode pagar, né? Você está lá numa situação que você tem que olhar e falar, tipo, no SUS. Você está indo no SUS, o cara trata isso. Se você tem um advogado, se você conhece... Por isso que a militância é importante. Porque aí, se é militante, essa pessoa ela já vai num outro sentido, né? Sim. Você precisa fazer isso sim, é importante fazer. Verdade. Malu, me diga uma coisa. Antigamente, nas sociedades, né, dos impérios, etc., a gente tinha o corpo gordo como um corpo adorado, né? Com um corpo farto, um corpo de poder, de nutrição. Tinha uma outra conotação com o corpo gordo. Você sabe em que momento, nos seus estudos, você conseguiu entender em que momento essa quebra acontece? Então, mais ou menos assim que acontece. Porque assim, essa coisa da linearidade é meio que fajuto também, porque é algo bem colonial na história. Sim. Mas se a gente pensar que lá na Idade Média, a comida era algo que só quem era elite tinha acesso. Comer bem, comer fartamente, poder descansar. Quem que podia descansar na Idade Média, gente? Quem que podia dormir, tirar siesta? Quem não trabalhava, não gastava energia? Eram as pessoas, as elites, né? Os ricos. Então, essas pessoas eram gordas também por isso. Se você olhar fora da elite, as pessoas são raquíticas, elas morrem de fome, não tem comida. Sim. Então, o corpo gordo era associado a um corpo da elite, a um corpo por isso, né? A um corpo, a beleza, alimentado, saudável, inteligente. Hoje é o contrário.
Quem é que tem acesso a essas cirurgias, a esse bando de coisa, fitness, light, diet, tech, choque, ginástica, malhação, quem é que tem acesso a esse corpo aí, malhado, magro, né? É a elite também. Então, eu vejo a transformação, ela foi mudando de ver como a comida hoje ela é farta e não é uma boa qualidade, porque também se a gente for falar de alimentação, né? O que é que a gente tem acesso à alimentação? Tem muita alimentação, mas qual alimentação, igual a gente estava falando? O que é barato, né? O que as pessoas... É acessível, as pessoas não né? têm acesso a... as pessoas não têm acesso à horta. Eles chamam de soberania alimentar, quem estuda, né, antropologia do alimento e tal, que é a soberania de você ter acesso a comer coisas da horta, coisas que são da terra, que não são transgênicas. Quem que tem? Tem um restaurante, eu não gosto de falar o nome, mas tem um restaurante no Rio de Janeiro que vende essas coisas de horta, cuidado, isso aqui é caríssimo. Né? As grandes cidades, porque é tudo industrializado. Sim. Eu, quando eu morei na Espanha, tipo Madrid, esses lugares, a maioria é industrializada. Você tem que ir para o interior para você comer a cenoura da horta, igual aqui. Sim. Né? Então, a gente tem uma fartura, mas de alimento o quê? Alimento de produção, dessa indústria alimentícia que ganha muito dinheiro, que não é saudável, que não tem vitamina, enfim. Né? Então, a gente tem acesso, mas não à soberania alimentar, que é uma discussão aí bem interessante também. E também, voltando para a questão do capitalismo, né, a gente não pode deixar de botar na conta que a questão da alimentação pobre de nutrientes também tem a ver com a alimentação rápida, né? As pessoas não têm tempo para poder se alimentar, as pessoas não têm tempo de cozinhar. Aquele pote que você enfia lá no micro-ondas e em 5 minutos está pronto. É tudo rápido. Tem um cara que também chama, só que não é Pierre, é Michel Poulain, que é da antropologia da alimentação, que ele fala que a gente tem que voltar a cozinhar. Sim. A gente precisa para ter essa soberania. Come, né? Saber o que come, pegar o alimento lá no produtor, planejar a sua comida. Isso daí é uma revolução, porque se a gente fica dependente da indústria, a gente começa a adoecer. Verdade. Que é o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. A gente come muito mal. E assim, tem muita gente magra doente, tem muita gente gorda desnutrida, o que é pior, né? Pois claro, porque eu tenho sorte, eu moro no interior, eu tenho um privilégio, né? De morar no Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães. Aqui a gente tem acesso a alimentos que não são transgênicos, são frescos, são orgânicos. É o cara que faz o queijo, é a mulher que faz o doce, a cenoura que a família planta, tem as feiras populares, né? Então, uma qualidade de vida também. Eu tenho esse privilégio, mas quem que tem? Nos grandes centros não é possível, né? Não tem. Não tem. Eu, às vezes, viajo bastante. Agora, com a quarentena, não. Eu viajo bastante, vou na casa das amigas, eu vejo o que elas comem. Elas comem coisas rápidas, que dá para fazer rápido, que tem ali, ou congela também, essa coisa do rápido da rua, né, de comer na rua. Sim. Então, a questão da alimentação, quando as pessoas falam sobre associar alimentação ao corpo gordo, precisa ser revisto e pensado também. Não é o corpo gordo que come mal, é a sociedade geral come mal. Todo mundo. O projeto alimentar é precário, né? A pressa do trabalhar, do consumir, do produzir, faz com que a gente se alimente muito mal. Porque tem essa indústria alimentar ali por trás que precisa ser, né? Paga, né? Precisa ser alimentada, precisa ser paga, né? Então, é gostoso, porque são os alimentos que a gente, numa construção social, foi acreditando que era gostoso, açúcar, o sal. Quais são os sabores capitalistas, né? Açúcar e sal. Por que a gente não gosta de amargo? O amargo é importantíssimo para o nosso corpo e a gente não come amargo. Sim. Eu estava falando com uma amiga que trabalha com alimentação e tal.
de recompor o amargo, é uma coisa de revisão, de recompor o organismo. E é difícil, O é arroz, difícil. o arroz, por que a gente só come arroz branco? Se é o arroz integral que tem fibra, que ajuda no funcionamento. Então a gente come tudo errado, É, né? a gente é induzido a Imposto fazer isso, aí, né? É induzido a fazer isso. imposto por uma indústria Inclusive, o arroz integral só que quer voltou lucrar. a ser plantado, né? Porque virou moda. Eu gosto de arroz integral, sempre comi. Também gosto, mas ele voltou a ser plantado porque virou moda. O consumo do arroz integral virou moda, porque antes era só o arroz branco, lavado, né? Cheio Uhum. de questões químicas envolvidas também no arroz parbolizado, né? A maioria das pessoas só comem arroz branco. E mesmo aqui, eu vejo nos meus alunos adolescentes, quando a gente conversa, eles não valorizam esse acesso que eles têm, porque eles não conhecem o que é viver numa grande cidade. E aí eles trocam, eles acham que o legal é aquilo e não o que eles têm aqui. De Sim, matar a carne e comer ali, aquela carne fresca, de pegar na horta, para quem come carne, né? Quem não come, sim. pegar o vegetal na horta, pegar o tempero na hora de fazer a comida. Poxa, isso daí não tem preço na sociedade que a gente vive, E né? assim, o interessante você falando isso é que a sociedade também estimula um desejo do impossível na gente, né? Sempre. Os meninos Pois é. daí têm tudo que as pessoas dos grandes centros querem ter e não podem, né? Pois é, eu falo isso Então, a para eles, isso sociedade do daí que estímulo do desejo aconteceu também é importante, essa indústria do o desejo, estímulo do né? desejo, claro. Mas isso que aconteceu da pandemia, tá tendo uma revisão, né? Tá tendo uma volta aí para o interior. Já estava começando Sim, essa volta para o interior. E agora, depois da pandemia, você vai ver, a coisa vai ficar muito feia, porque morar numa cidade você corre muito mais riscos, né? sim. Inclusive, pacientes meus também estão fazendo esse momento de voltar. E as pessoas estão, por exemplo, aqui no Nordeste, muita gente vai morar em São Paulo, né? Aí, com a pandemia, chegaram muitos ônibus, inclusive clandestinos, por aqui. Porque as estradas Ah, estão é? fechadas e muitos ônibus chegaram de São Paulo, aqui no interior da Olha que Bahia. loucura. Porque lá você vai morrer, né, gente? Não tem como. Os ônibus e os metrôs e tudo mais. Então acho que vai ter essa volta, né? É bom É, isso, é muito bom. é importante, É, sim. é importante. Só espero que não lotem, né? Porque aqui eu tenho me assustado com tanto de gente que tem vindo de fim de semana aqui no meio da pandemia, não estão nem aí, não usam máscara, Não, contaminam as pessoas existe um daqui. pessoal que não está entendendo o que está acontecendo também, né? Em vez de ficar em casa, né, gente? Fique em casa. Poxa. Pois é. Malu, vou aqui avisar para a Lulu Magnética que eu vou fazer o curso de Malu. Vou me atualizar em termos e vou poder ter mais segurança no que eu falar, fazer isso com mais qualidade. Peço desculpas por ter te dito isso de uma forma que te desagradou, mas tenha certeza que eu estou me qualificando para me tornar uma pessoa melhor e para poder fazer uma militância com qualidade. Isso, Mel, eu acho que é importante isso que você falou agora. A gente não nasce desconstruída, a gente não sabe tudo. Como eu te falei, a gordofobia ela é algo que ela é sistêmica, ela é institucional, ela é estrutural, ela está em todos os lugares, então é um Sim, aprendizado sempre. E a gente tem que estar, e mesmo eu que tenho todo esse tempo de pesquisa, eu estou sempre estudando, eu estou sempre conhecendo. Tem agora uma pesquisadora que eu estou me interessando bastante, que é uma americana negra, que vem falando da gordofobia como uma origem do racismo. Olha que interessante, sabe? Então, verdade. é um campo muito grande. Cada hora a gente vai aprendendo uma coisa e vai se aprofundando mais e vai sabendo mais. Então, só pelo convite de você abrir essa discussão, querer estudar, querer saber, porque é uma responsabilidade também da sua profissão como psicóloga, né? E Sim. é importante também que a Lulu Magnética, adorei esse nome, entre nas lives para puxar a orelha também das pessoas. Falar, oh, não Por é favor, não é isso, isso né? não, não é isso não, vai Obrigada, estudar. Lulu. É importante também. Então, assim, É a gente importante. junta, vai explicando, vai falando e a gente vai alcançando aí um Uma unidade, entendimento né, também maior, na né? linguagem, conseguir falar
com qualidade, com segurança, com responsabilidade sobre o que a gente está falando, né? Rende Real está falando Verdade. aqui, o próprio ator da Porta do Fundo entendeu agora. Pois é, a gente estava conversando isso também, que ele só entendeu o quanto ele era afetado pela gordofobia quando ele foi acusado de gordofobia. É. Rende é maravilhosa, é aqui do Mato Grosso, ela canta, ela tem uma voz. Que Sigam maravilha! essa mulher, ela tem uma voz maravilhosa. Amo, obrigada por você estar aqui. Que E isso maravilha! daí do ator, né, do Porta dos Fundos, você vê ainda na fala dele a gordofobia, né, assim, preocupado, ainda dói meu joelho, então eu não sei. Isso daí é normal, gente. É essa coisa mesmo de você ir desconstruindo aos poucos, né? Olha, eu tô fazendo piada comigo mesmo, olha por que eu tô me colocando nessa situação, né? E Sim, eu caiu a lembro grande ficha, né? Lá nele. De tantas repente ele situações entendeu. que eu me vi também, sabe? Sendo gordofóbica comigo, sendo gordofóbica com outras pessoas. Então, essa revisão aí, ela tem que ser constante o tempo todo, porque é muito enraizada. Às vezes eu me sinto, às vezes eu penso no negócio e falo, nossa, isso é muito gordofóbico, Malu, para, sabe? E Sim, aí, porque é a a gente é nossa atingida a formação, né? todo tempo. O treinamento é esse, né? A gente desde pequena é treinada a odiar o nosso corpo, Exato. independente dele se tornar um corpo gordo ou um corpo magro, a gente, mulher, é treinada a se odiar. Treinada a estar sempre insatisfeita com o próprio corpo, porque a gente acaba ficando imobilizada, né? A gente não produz na academia, a gente não produz profissionalmente, porque existe uma ocupação maior, que é emagrecer e é caber nos padrões, antes de qualquer coisa. Exatamente. A gente fica insegura, porque aí você não se posiciona, porque você sempre é a gorda, a chata, não sei o quê, e aí você não se posiciona, você não tem a voz. Então, Exatamente. isso daí tem que ser revertido, tem que ser pensado, tem que ser colocado. Por isso, assim, que eu falei da gordosfera, vou falar de novo, é muito importante, igual a Lulu tá aqui, o Randy, a gente tá junto nas coisas, A gente sair tem para só um fazer minutinho, coisa, infelizmente. 2 minutinhos. Pode, tá? vamos fechar nossa live. Se Vou, quiser vou voltar, a gente dar pode uma voltar também. encerrada. Vamos. Tanto faz, A gente já você tem que duas sabe. horas, viu, gente? É porque vocês chegaram agora, mas a gente já tem duas Nossa, horas vamos aqui. encerrar. O povo não aguenta mais, né? Fala, Malu, chega. Mas é isso, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que se unir da mão, ajudar quem ainda não entendeu, mas que quer entender. Porque uma coisa é você não querer saber, igual essas pessoas que julgam. Que ela está falando, a Lulu aqui, quem duvida nos outros tem certeza da própria ignorância. Pois é, tem gente Sim, que não quer saber, fala e pronto, mas tem gente que não, que está querendo aprender. Então, essas pessoas que estão querendo aprender, a gente tem que dar a mão e falar: vem cá que eu vou te explicar o que é que está rolando comigo, o que está sim. rolando com as pessoas gordas, né? Isso é muito importante, porque aí vai multiplicando e vai atingindo outras pessoas, né? É importante sim. Malu, brigadíssima por ter vindo aqui. Eu que Lulu, agradeço, obrigada por puxar adorei. minha orelha também. Fico feliz. Já estou matriculada no curso. É Vou verdade, estou melhorar. aqui para garantir. E Vou todos vocês melhorar. estão convidados aí, quem quiser saber mais sobre gordofobia de uma maneira séria, profunda, faz o curso, gente. Faz o curso que vale super a pena. Vamos sim. Obrigada, muito obrigada por tudo. Muito Obrigada, obrigada pelo Mel. Eu estou por aqui. acolhimento. Qualquer coisa, você Chamo já sim. sabe. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, Um viu? beijo, parabéns por você também. É muito importante você estar qualificando isso dentro da academia. Muito obrigada. Obrigada a você. Um Beijo. Tchau, beijo, gente. querida. Tchau, gente. Obrigada por estar aqui com a Tchau. gente até agora. Beijo. Obrigada. Até mais. Beijo. Até.